Neste Descomplica Pharma, você vai aprender como ter uma equipe de alta performance. Isso mesmo, não saia daí, é logo depois da vinheta. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Pharma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane e está no ar mais um Descomplica Pharma, o programa que tem o objetivo de descomplicar o dia a dia da sua farmácia e da sua drogaria. E para não perder nenhum conteúdo, clica aqui no botão de inscrição e ative o sininho das notificações. Assim, sempre que a gente postar aqui, o YouTube te avisa. E este conteúdo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Como ter uma equipe de alta performance. É isso que você vai aprender no episódio do Descomplica de hoje. Quem traz as dicas para isso é a Natane Suertes, especialista em treinamentos para equipes no canal Pharma. Natane, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Eu que agradeço, Viviane, é um prazer estar aqui com vocês, né? E para a gente já falar, né, desse tema que é tão importante para o desenvolvimento das empresas, nós precisamos desenvolver, né, e observar algumas habilidades, tanto na contratação e na equipe que já está comigo. E eu costumo destacar alguns pontos que são muito importantes. Para eu ter uma equipe de alta performance, eu preciso que ela tenha alguns tipos de habilidades. Como, por exemplo, né, a gente menciona a habilidade comportamental. Hoje eu diria que é a mais importante, tá? Até mais importante aí do que a técnica. Por quê? Como que é um exemplo de uma característica comportamental? Uma empatia, um poder de comunicação, né? Então, eu tenho que observar se o meu colaborador tem esse tipo de habilidade. E, geralmente, são as habilidades que são, para mim, valores importantes. Tá? Então, eu preciso estabelecer, primeiro, né, qual que é a missão, propósito e valores da minha empresa e o que é indispensável de um colaborador ter. A segunda habilidade que eu costumo falar são as habilidades empreendedoras. A pessoa, ela precisa ter, sabe, aquela vontade de crescer dentro da empresa. Então, para isso, ela precisa ter criatividade, ela precisa ir, né, em busca de novos desafios, né, de se desenvolver ali dentro, aprender novas atividades. Então, isso é uma característica muito importante. Depois, a gente vem com umas habilidades que são técnicas, né? Habilidades também que envolvem dentro da função. Tá? Então, por exemplo, se eu sou farmacêutica, né, eu tenho que saber além daquilo, como, por exemplo, Excel, Word, algo que vai favorecer as minhas atividades dentro da empresa. Sim, mas eu acho que antes de tudo isso tem uma coisa importante que é a farmácia saber contratar corretamente, até para que ela contrate os profissionais com essas habilidades que você destacou. Qual é então o caminho, o melhor caminho para essa contratação? Você falou num ponto-chave, Viviane. Antes de mais nada, eu preciso contratar certo. Por quê? Eu preciso ter as pessoas certas no lugar certo. Então, nós temos 3 parâmetros aí. Nós temos aí contratação de júnior, sênior, e nós temos já aquela parte, né, daquela pessoa que já está num processo mais avançado dentro da empresa. Então, o que eu oriento muito? Então, se você vai abrir, por exemplo, uma drogaria, Natane, eu preciso ter todos os funcionários com experiência. Se você tiver todos e fizerem a contratação dessa forma, você já vai ter um gasto com a folha de pagamento muito alta. Então, o que eu oriento? Tenha um experiente, que a gente chama de sênior, né, que vai fazer várias cópias dele dentro da empresa, com os ensinamentos dele, e contrate mais profissionais júnior. Por quê? O júnior, você vai treinar as habilidades dele de acordo com o que você, né, condiz com aquilo da empresa, com os valores da empresa mesmo. Então, eu treino a minha equipe da forma como eu quero que eles fiquem, mas eu tenho também um sênior dentro da empresa. E aí a gente chega também no momento de salário mais ação. O que é isso? Eu tenho um colaborador que ele é o meu braço direito. E aí, talvez o salário já não prende mais ele dentro da minha empresa. Eu preciso oferecer para ele algo a mais. Para quê? Para que ele vista cada vez mais a camisa da empresa. E como que a gente pode fazer em relação a isso? Nesses casos, já são acionistas, né, que têm uma participação no lucro da empresa. Tá? São todas as pessoas que vão fazer isso? Não. A gente conta no dedo, né? São 1 ou 2 e olha lá. Né? Mas o processo
processo de contratação, essas 3 dicas são super importantes. Você falou uma coisa e isso acontece bastante. Muitas vezes o dono da farmácia deixa de treinar esse colaborador júnior, por exemplo, porque pensa assim, não, eu não vou dar treinamento para ele, eu não vou investir em treinamento, eu não vou gastar com treinamento, porque eu vou treinar e ele vai embora da minha farmácia. E com isso ele fica mantendo um colaborador que não tem o treinamento que precisa, né? Isso é um erro, não é, Natane? Com certeza, Viviane. Você sabe quanto tempo que ele vai ficar? Não faço a mínima ideia. E aí? E aí o tempo que ele está Ninguém lá, faz, você não né? vai treinar ele porque você tem medo Exatamente. de perder? E aí quem está perdendo é você. Você está perdendo Sim. um ticket médio que você não aumenta e o cliente não compra mais. E hoje, o ticket médio, por exemplo, que é um indicador super importante, que é a média do que quanto cliente compra dentro da drogaria, se você perde em um dia, isso já dá um desfalque imenso no seu faturamento. Imagina se você fica aí com esse colaborador no mínimo 6 meses. Então, não importa o tempo que você vai ficar com ele e se ele vai ficar com você. O importante é que naquele momento que ele está com você, ele está fazendo o melhor dele, sendo produtivo e ajudando a empresa a prosperar. Maravilha. Agora, ter uma equipe de alta performance passa também por dar espaço a essa equipe, dar voz a essa equipe, deixar essa equipe se manifestar, falar, opinar? O que você orienta sobre isso? Ô, Viviane, é a equipe que está ali manejando todo o negócio. São eles que sabem, né, todas as dificuldades do cliente, o perfil do cliente. Então, se você não escuta a sua equipe, como que você vai querer que a empresa cresça? E como que eu posso escutar a minha equipe? A gente tem várias maneiras e maneiras descontraídas de fazer isso. Como, por exemplo, um brainstorm. O que é um brainstorm? É um lançamento de ideias. Então, eu tenho um problema, eu lanço para a minha equipe e dou para eles 10 minutos para eles lançarem todas as ideias que vêm na mente deles. Porque talvez, né, dessa tanto de lançamento de ideias, uma será a virada de chave para a minha empresa, para a solução daquele problema. Outros momentos, happy hour. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas vão, né, se soltando, mostrando realmente quem elas são, porque todo mundo gosta desse momento de distração. Uma comemoração, uma premiação, a empresa bateu meta, vamos sair para comemorar um evento final de ano, né, um dia, né, como uma data comemorativa, um café especial. Então, tudo isso faz a diferença. Dinâmicas também são muito importantes, porque é ali que eu vou identificando os pontos que a minha empresa precisa melhorar. E aí, quem que está dando essa voz? A equipe. É eles que estão conduzindo a sua empresa. Então, nada mais justo do que eu dar a voz para eles nesses momentos. Quando a gente fala de uma equipe de alta performance, a gente está falando de uma equipe que consegue bater metas. O gestor estabelece metas e espera que todos os profissionais consigam atingir aquele objetivo que foi traçado. Então, isso significa dizer que, se a equipe não bate as metas, ela não é uma equipe de alta performance, Natane? A equipe de alta performance, Viviane, a gente costuma dividir, costumo dividir em equipe de baixa performance, média e alta. Cada uma desse ponto, né, por exemplo, quando a gente fala da baixa, ela precisa passar totalmente por reorganização de processos. Não somente a equipe, como os gestores, né, e todo o pessoal que comanda aquela empresa. A equipe de média performance, ela precisa de alguns ajustes, tá, para realizar. Talvez seja alteração em alguns processos, talvez seja na estrutura organizacional. Nós precisamos identificar em qual ponto isso precisa melhorar. Agora, já de alta performance, é aquela equipe que já está no nível acima. O nível em que eu vou só manter essa equipe produzindo. Eu costumo comparar muito com o efeito de medicamento. Equipe e capacitação é dessa forma. Se você toma um medicamento, a sua curva do medicamento ali está alinhada. Se você para de tomar um medicamento, por exemplo, um medicamento de pressão, ela cai. E a equipe é a mesma forma. Se você para, por exemplo, de dar treinamentos, de capacitações para ela, ela vai parar de produzir, ela vai ficar desmotivada, ela vai gerar frustração. E nós somos assim, não é somente a equipe.
tá? Então, por isso que nós falamos aí que para construir uma equipe de alta performance, ela precisa estar em constante treinamento. Então, isso que você está dizendo é o que faz a equipe bater metas? São os treinamentos? Ou é dar a voz? Ou tem mais algum ponto que você queira destacar para que a equipe consiga atingir as metas estabelecidas? Para a gente atingir metas, Viviane, a gente tem vários pontos que a gente vai ligando um com o outro. O treinamento, como eu mencionei, é um. Metas atingíveis, Viviane, é outro. Eu não posso dar uma meta para a minha equipe se eu não baseei em fatos, em dados, em informações reais. Como que foi o desempenho dos 4 últimos meses da minha empresa, por exemplo, para eu construir uma meta inteligente, para ser atingível? Porque se a equipe olhar naquela meta e ver que ela está totalmente distante da realidade deles, eles já vão desmotivar e não vai fazer nenhum esforço. Então, para a gente atingir meta, processos, né, os processos organizados, orientação. A equipe ela precisa de um direcionamento, ela precisa de salários atrativos, importantíssimo a gente falar isso, e a gente precisa juntar tudo isso e organizar numa forma de capacitação, de orientação, de acompanhar a rota e ver se a estratégia está dando certo ou se eu preciso corrigir ali no meio do caminho. Agora, durante toda a nossa entrevista aqui, você tem falado muito sobre isso, sobre capacitação, sobre treinamento. O que a capacitação contínua traz para o colaborador, proporciona ao colaborador? Nós temos aí inúmeros benefícios. Motivação, é uma equipe motivada, equipe unida, equipe que se junta para agarrar uma meta e realizar ela. Indicadores saudáveis, eu tenho ticket médio, itens por sacolinha, faturamento, lucratividade, tudo isso, fatores positivos. Fidelização do cliente. O meu cliente gosta de voltar na minha drogaria pela forma como ele é atendido, pelo todo o ambiente harmonioso que aquele lugar me proporciona. A gente também tem todo o desenvolvimento, ir em busca de novos projetos e novas oportunidades. Então, isso, né, são alguns dos pontos que nós mencionamos. Aumento de fluxo de pessoas, aumento, né, do faturamento, como eu mencionei. Então, cada pontinho desse, Viviane, liga um no outro. Se a gente tiver falha em um deles, vai ter falha nos processos. Eu acho que é uma mudança de mentalidade, como se costuma falar muito hoje em dia, uma mudança de mindset. Né? Porque enquanto o gestor não mudar o olhar que ele tem para a equipe dele, ele não consegue fazer tudo isso que você está falando, né? Viviane, eu costumo falar muito que o gestor ele pode ter precificação, ele pode ter mix de produto, ele pode ter layoutização, uma loja linda, maravilhosa, mas se ele não tiver uma equipe alinhada, nada disso vai funcionar. O produto vai ficar parado, eu não vou ter fluxo de pessoas, eu não vou ter cliente. Por quê? Porque a deficiência está na equipe, está em quem vende. O atendimento hoje faz toda a diferença. E às vezes a equipe não produz, a equipe não está rendendo porque está faltando orientação. Eu defendo muito em acreditar nas pessoas, na parte comportamental. Talvez a sua equipe não está produzindo porque ela não tem orientação, ela não sabe para onde ir, ela não tem conhecimento daquele produto que ela precisa vender. Entende? Então, talvez, se a gente olhar para dentro da equipe, entender a necessidade deles, o que eles precisam, como que nós podemos melhorar antes de qualquer pensamento de demissão, tá? Tem muitas outras soluções antes de eu chegar na parte de desligamento, tá? Então, eu acredito muito nas pessoas e eu acredito que quando elas estão orientadas, seguras daquilo que elas estão fazendo, elas são muito mais produtivas. Maravilha. Bom, essas são as dicas da Natane Suertes, especialista em treinamento de equipes para farmácias e drogarias. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha esse conteúdo pelo seu WhatsApp, nos grupos, com os seus amigos, para a gente divulgar essa informação. Quero agradecer, Natane, pela sua participação. Foi ótimo. Obrigada. É um prazer imenso contribuir aí com esse tema tão relevante e importante para todo mundo. Viviane, um grande abraço. Obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo Descomplica. Até lá. Tchau, tchau.